Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre a sua família. Que Deus continue abençoando grandemente você, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o culto dominical noturno da Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuípe. Você é nosso convidado a adorar a Deus, convidado a expressar ao Senhor a sua gratidão, expressar ao Senhor a sua alegria de fazer parte da família de Deus, em especial dessa parte da família de Deus que se chama membros da Primeira Igreja Batista em Conceição do Jacuípe. Vamos iniciar o nosso culto com uma palavra de oração, vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Eu quero convidá-lo a se colocar de pé, aonde você está neste momento, juntamente com a sua família, e vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus a direção e, sobretudo, pedir a Deus que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que aceite o nosso culto, que o adoremos em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, rendemos graças, bendito Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem sido. E rogamos neste momento, Pai eterno, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor nos conduza a verdadeira adoração que agrada o Teu coração, que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, que o sentimento de cada coração seja tributar ao Senhor o louvor que é devido ao Teu santo nome. Somos gratos por este momento e oramos assim, fazendo no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos entrar nos átrios do Senhor com hinos, na sua casa com louvores. Então você é convidado, como disse a semana passada, reitero essa semana, não a ouvir um louvor, mas você é convidado a, juntamente com o Ministério de Louvor da PIB, a glorificar o nome de Jesus. Você é convidado a cantar, a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Então, vamos louvar ao Senhor neste momento com 3 hinos espirituais que glorificam o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor então. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja aí no teu lar. E nós convidamos você para que neste dia esteja junto conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor. Aí na sua casa mesmo, nós estamos em quarentena, né? Fique em casa, mas você pode adorar o Senhor aí na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. Descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde e vivei na alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei.
Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei. Descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Vinde bebei das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde vivei na alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Sim, eu venho a ti, Senhor, pois eu quero viver em tuas águas. Tomo sobre mim teu jugo, Ensina-me a ser manso e humilde de coração. vinde beber das águas que vêm, Das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde vivei a alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde beber, vinde beber, vinde beber. Glórias a teu nome, Jesus. digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, oh, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais, alvo mais que a neve, oh, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pois, como dizem lá no sertão, retornando desse momento de louvor a Deus, eu quero compartilhar a palavra com você nesta hora. Ao longo de 23 anos de ministério, que já estão se completando, por conta da quarentena, eu tenho ficado em casa, assim como você, muito tempo, ou pelo menos muito mais tempo do que eu fiquei ao longo de toda a minha vida, juntamente com a minha família. Isso, claro, que tem aspectos que são muito interessantes, que é você estar junto como família por mais tempo, mas também traz alguns aspectos que a gente precisa gerenciar com certo cuidado. Um dos aspectos que tem me chamado a atenção, que eu tenho precisado gerenciar, é exatamente a questão das perguntas dos meninos. Rafael e Felipe passam o dia inteiro me fazendo perguntas sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa semana, Felipe me perguntou, me fez a seguinte indagação, disse: pai, quais são os dois momentos principais dos cristãos? Ele quis dizer eventos ou situações ou dias especiais. E ele mesmo me respondeu. Ele disse: então, pai, é o nascimento de Jesus e a Páscoa, né? Eu disse: correto. Sem dúvida alguma, os dois principais momentos da história do cristianismo se definem no nascimento de Jesus e na Páscoa, que é ressurreição, que significa a vitória plena e cabal de Jesus sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Os cristãos do mundo inteiro, neste domingo especial, comemoram, celebram, agradecem a Deus por esse momento tão especial, que foi o diferencial, o divisor de águas da cristandade, que é a Páscoa, que é o momento da ressurreição de Jesus. E eu queria, nessa noite, compartilhar com você um texto onde eu vejo algumas considerações, e me parece um dos mais belos textos a respeito da Páscoa, porque é o pós. Acontece logo após a ressurreição de Jesus, numa conversa acontecida entre Jesus e dois discípulos no caminho de Jerusalém para Emaús, e eu queria pontuar algumas coisas nesse texto sobre verdades que são reveladas a partir deste momento de ressurreição de Jesus. E o texto básico que nós iremos usar para essa noite é o texto de Lucas, capítulo 24, versos de número 13 aos versos de número 30. Acompanhe, por gentileza, esse texto que nos diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse:
Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu, e abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. É o que diz a palavra do Senhor. Me permita dar um resumo desse texto e fazer algumas pontuações nesse texto que entendo serem importantes. Do que o texto fala. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, 2 discípulos saem de Jerusalém para Emaús, para o que a Bíblia vai dizer que era uma aldeia, e eles saem de Jerusalém para Emaús numa distância provavelmente ou aproximadamente de 11 quilômetros, e neste caminho, nesta jornada, conversando entre si sobre o que tinha acontecido, de todo o momento que Jesus viveu, da sua condenação, da sua morte, como a crucificação, tudo quanto tinha ocorrido, diz o texto que Jesus aparece e começa a caminhar junto com esses discípulos, a trocar informações com esses discípulos, e Jesus faz uma pergunta provocativa. Claro que Jesus sabe tudo o que está acontecendo, evidentemente que Jesus é conhecedor, até porque o que aconteceu com ele mesmo. Mas Jesus faz uma pergunta provocativa, talvez para desencadear uma conversa a respeito do assunto, e Jesus pergunta, do que é que vocês estão conversando? Qual o motivo da conversa de vocês? E a resposta, ao meu ver, até certo ponto, com uma contundência desnecessária, eles voltam-se para o até então companheiro de viagem, companheiro aleatório de viagem, e fazem uma outra pergunta em resposta. Você é o único que, estando em Jerusalém nesses dias, não ouviu falar sobre o que aconteceu com Jesus, que foi um varão poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo? Ou, em outras palavras, você é a única pessoa que, vindo de Jerusalém, não ouviu falar das coisas que ocuparam todos os telejornais de Jerusalém do tempo, que ocuparam todos os jornais, todas as revistas, todas as conversas de esquina dos últimos dias? Você é o único que não sabe disso. E Jesus pergunta, quais coisas? E eles começam a falar do que fizeram com Jesus, do que os nossos príncipes fizeram com Jesus, o entregando para ser crucificado. E eles começam, então,
a partir dessas informações, a aprofundar esse diálogo. E algumas coisas me são interessantes aqui e eu quero pontuar. A primeira situação que eu quero pontuar encontra-se no verso número 16, onde o texto diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Esse texto me ensina, me dá a impressão, pelo menos para mim, isso é claro, que algumas vezes na caminhada, ou que nem sempre na caminhada, a direção espiritual está muito clara. Algumas vezes, mesmo já tendo caminhado com Jesus durante algum tempo, é possível que a clareza do caminho nos falte. Que a clareza do motivo do que está acontecendo nos falte. Que também nos falte a direção correta para onde seguir. Será que nós estamos vivendo uma situação parecida hoje, nesse momento, em que vez por outra as pessoas se perguntam, talvez você mesmo se pergunte, por que isso tudo está acontecendo? Parece que nós estamos dentro de um filme de Hollywood. Parece que nós estamos vivendo um filme hollywoodiano de desastre. E talvez o sentimento do coração seja não saber claramente o que é que está acontecendo. Além dos filhos, a esposa também fica dizendo, Irã, por que você não dá uma palavra à igreja dos motivos de tudo isso acontecendo? E a resposta é simples, porque eu não sei. Eu não sei os motivos de todas as coisas, porque nem sempre tudo nos é revelado como nós gostaríamos que fosse revelado. Então, pastor, por que tudo isso está acontecendo? Eu não sei, eu não tenho uma procuração de Deus para lhe dar essa resposta, mas de uma coisa eu sei, Deus continua no controle dessa e de todas as outras situações, porque Ele continua sendo Deus soberano e, sobretudo, Deus condutor da sua igreja. Um Deus que zela e que cuida da sua igreja. Os discípulos não estavam entendendo qual a direção. Os discípulos não estavam entendendo o motivo de tudo aquilo acontecer, de toda aquela situação. Estavam meio que, como que perdidos, sem reconhecer, inclusive, a pessoa do próprio Jesus. Porque o texto diz que eles não conseguiram reconhecer Jesus. E o que leva alguém a não reconhecer uma pessoa que você tem convívio, que você tem relacionamento próximo? Talvez a segunda observação do texto, no verso de número 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Talvez a resposta a essa pergunta ora feita seja respondida a partir disso. Se perdermos a esperança, nós ficaremos confusos, e quando não temos esperança no cumprimento do que Deus disse que vai fazer, nós nos sentimos perdidos, sem lastro, sem rumo, sem o norte correto para caminhar. Eu acho muito significativo a expressão e, sobretudo, o tempo do verbo. Esperávamos. Não esperamos mais. Jesus deixou de ser a esperança para eles. Se em algum momento da caminhada Jesus era a revelação de Deus, a esperança plena da ação do Senhor em redimir Israel, agora não é mais. E eles dizem isso para o próprio Cristo. Nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Parece que ao colocar o verbo no tempo passado, isso denota que as esperanças da ação de Deus para o tempo presente estavam se esgotando. E quando nós perdemos a esperança, irmãos, da fidelidade do Senhor e cumprimento das suas promessas, o coração da gente vai se enchendo de dúvidas.
o coração da gente vai se enchendo de incertezas. E eu quero conclamá-lo a pensar sobre isso e quero animar você, eu quero fortalecer o seu coração para que você não permita que a dúvida tome conta do seu coração em qualquer que seja o momento. Porque nós não esperávamos em Jesus, nós continuamos esperando e continuaremos a esperar na nossa redenção. Continuaremos a esperar que o nosso Redentor vive e que por fim se manifestará, como vai dizer a palavra do Senhor. E o argumento tecido pelos discípulos é: hoje já é o terceiro dia. E se você tem lido a palavra, e se você conhece a palavra, você deve ter feito um link automaticamente ao texto de João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e é dito a ele: Senhor, já é o quarto dia. Por que essa expressão é tão comum? Porque havia uma crença judaica do tempo de Jesus, que as pessoas acreditavam que alguma coisa, se houvesse algum tipo de intervenção divina, isso só poderia acontecer até o terceiro dia. Era como se eles estivessem dizendo para Jesus: hoje já é o terceiro dia, se nada acontecer hoje, nada mais vai acontecer, porque o entendimento, a crença dos discípulos já estava estabelecida. Só que isso não vale para o Cristo, porque o Cristo é Senhor, inclusive, do tempo. A terceira observação que eu vejo nesse texto, que é decorrente também, é que eles continuam caminhando e quando chega em determinado momento, sobretudo o que o texto vai narrar a partir do verso de número 25, Jesus os confronta e diz: vocês são nécios e tardos de coração para crer no que diz, ou que no que disseram os profetas. E por que Jesus diz isso? Porque a falta de conhecimento bíblico nos torna ignorantes. Ignorante é aquele que é desconhecedor. Tem muita gente dizendo o que não deveria, tem muita gente pensando o que não deveria, tem muita gente agindo do jeito que não deveria, porque ele é nécio, ele é tardo de crer, ele é ignorante. Ele ignora, ele desconhece o que a Bíblia vai dizer, ou o que a Bíblia disse. O que a Bíblia disse? A Bíblia disse, sobretudo, sobre o momento que nós vivemos, que é mais um momento na história da humanidade. A Bíblia diz que Deus está no controle e a Bíblia diz que vai chegar um momento, se agora não sei, se daqui a um ano não sei, se eu vejo isso também não sei, mas a Bíblia diz que vai chegar o momento da redenção, porque Jesus está voltando e isso está preceituado na palavra de Deus, independentemente do tempo. Aliás, o tempo não nos foi dado a saber, mas Jesus está voltando. E pastor, é hoje? Pastor, é amanhã? Pastor, depois? E as pessoas vão enchendo o coração de inquietação e a situação é extremamente simples. Caminhe com Deus hoje, caminhe com Deus amanhã, caminhe com Deus a sua vida inteira. Sirva a Deus, ande com o Senhor. E no momento em que o Senhor voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva adornada, você estará plenamente pronto, consciente, vigilante, esperando a volta do teu Senhor. O desconhecimento bíblico é que nos leva a inquietações desnecessárias. Jesus está voltando, isso é fato. Jesus virá buscar a sua igreja, isto é fato. Mas descanse o seu coração, porque o dia e a hora, segundo o que disse o próprio Jesus, cabe ao Pai. E Deus, no momento certo, irá estabelecer isso. E a nós, como igreja de Jesus, cabe-nos aguardar o dia da manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas.
E a última consideração que eu vejo e que para mim é muito emblemático dentro do texto bíblico, encontra-se no verso de número 30, que diz assim: E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e os deu, e abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Depois que Jesus segue na viagem e eles chegam até Emaús, Jesus finge continuar na viagem, eles o impelem a ficar, porque já estava chegando o final do dia, e Jesus aceita o convite, e ao sentar à mesa com os discípulos, ele faz, ou Jesus faz, como fez muitas outras vezes, toma o pão e dá graças. E ao tomar o pão e dar graças, automaticamente ele é reconhecido. Para mim isso é muito emblemático porque revela o seguinte, revela que Jesus se manifesta aos seus discípulos na comunhão e no partir do pão. Jesus se revela à sua igreja na comunhão e no partir do pão. Juntos, congregados, quando estamos irmanados, quando Jesus no meio de nós está, por sermos irmãos, membros da mesma família, à luz do que o próprio Cristo diz na oração sacerdotal de João, capítulo 17, para que eles sejam um, assim como nós somos um, Jesus se manifesta no nosso meio. Talvez esse seja um momento que a igreja precisasse para entender e passar a valorizar aquilo que às vezes nós não valorizamos. Deus nos deu durante muito tempo a oportunidade de estarmos juntos, congregando no templo, na grande celebração, e isso para muita gente não tem valor, infelizmente. Isso para muita gente não é valorizado como devia, porque muita gente deixa de congregar por todos os motivos, por tudo e por nada. Agora, afastados dessa oportunidade, muitos estão percebendo, e talvez seja o sentimento do seu coração, que realmente nós fazemos falta uns aos outros, que realmente como família de Deus é importante, é agradável, é feliz, que você me faz falta, que eu faço falta para você. Como é bom poder te ver, como é bom poder te abraçar, como é bom poder estar junto contigo na grande celebração, comungando, caminhando na mesma direção, na mesma crença. Como diz o ditado, se lhe dão um limão, faça uma limonada. Que seja esse momento. Talvez um momento de reflexão para a igreja. E saiamos daqui mais conscientes de que, de fato, Jesus se revela na comunhão e no partir do pão. E o texto diz, quando ele dá graças a Deus, como sempre fazia, como habitualmente fazia, os olhos se abrem. E eles reconhecem que era Jesus. E eles reconhecem que era o Senhor que tinha estado com eles, porque o coração ardia. O coração ardia pela presença de Deus. Que seja esse um momento de reflexão, como igreja de Jesus, sobre a nossa postura. E finalizando a nossa pergunta de reflexão para ser discutida juntamente com a sua família, vem exatamente nessa direção. Até que ponto eu valorizei as oportunidades que eu tive de estar unidos, reunido com o corpo de Cristo, que é a igreja? E a partir dessa experiência, o que é que eu quero mudar? Intensificar, corrigir e passar a valorizar esses momentos? Discuta isso no seu pequeno grupo e vamos crescer nessa caminhada. Deus abençoe grandemente a você, Deus abençoe grandemente a sua família, e nós vamos finalizar então com a bênção araônica, mas antes da bênção araônica, eu quero fazer menção a você do Fala PIB. O Fala PIB é o nosso grupo de comunicação, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp que contém os membros e congregados da igreja. Lá nós disponibilizamos todas as informações que são informações oficiais pertinentes à igreja. Então acompanhe lá no Fala PIB, acompanhe também nas redes sociais,
também estão disponibilizadas. Nelas nós estamos colocando as informações que são necessárias para este momento. Finalizemos então o nosso culto com a bênção araônica. Você pode ficar de pé, pode se levantar, vamos orar, vamos finalizar esse momento com a bênção araônica. Estenda as suas mãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus vos abençoe. Um abraço do seu pastor. Do sangue de Jesus.